Amigos e amigas do IFMA, quem fala aqui é o professor Lindoso. Sou professor do Departamento de Matemática do IFMA, Campus Monte Castelo. Nesta aula, estarei apresentando duas ferramentas importantes da análise combinatória, os princípios aditivo e multiplicativo da contagem. Esses dois princípios, eles estruturam toda a análise combinatória. A análise combinatória é o capítulo da matemática que estuda as técnicas de contagem, ou seja, as técnicas de você contar os subconjuntos, os agrupamentos que podem ser formados a partir dos elementos de um determinado conjunto e sob certas condições. A análise combinatória fornece as técnicas de contagem também para o cálculo das probabilidades. Nesta aula, seguirei a seguinte estratégia. Apresentarei um problema introdutório, depois abordarei as ferramentas necessárias para a resolução desse problema, resolverei alguns exercícios e, por último, deixarei uma lista com alguns exercícios para os alunos. Vamos começar com o problema. Manuela quer pintar as 4 paredes de seu quarto usando as cores branca, azul, verde e rosa, uma parede de cada cor. De quantos modos a pintura pode ser feita? Sabendo que paredes que fiquem de frente uma para a outra não podem ser pintadas com as cores azul e rosa. A resolução deste problema exige conhecimentos de análise combinatória. Princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. O enunciado dele é o seguinte: se uma decisão D1 pode ocorrer de P modos, e qualquer que seja essa escolha, a decisão D2 pode ser tomada de que modos? Então, o número de maneiras de serem tomadas consecutivamente as decisões D1 e D2 é igual a P vezes Q. Esse princípio aqui, que foi enunciado para duas decisões, duas etapas, ele pode ser generalizado para ações de mais de 2 etapas. Vamos a um exemplo de aplicação desse princípio. Um rapaz possui 3 bermudas distintas e 4 camisas distintas. De quantos modos poderá o rapaz escolher uma bermuda e uma camisa? É um problema básico, clássico dos livros, e a solução é dada a seguir. A escolha da bermuda, que é a primeira decisão, ela pode ocorrer de 3 modos. A escolha da camisa, que é a segunda decisão, pode ocorrer de 4 modos. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a escolha da bermuda e da camisa pode ocorrer de 3 vezes 4 modos distintos. Então, conclusão, o rapaz pode vestir-se de 12 modos distintos. Ou seja, o rapaz pode escolher uma bermuda e uma camisa de 12 modos diferentes. Princípio aditivo de contagem. Sendo A e B conjuntos finitos disjuntos, o número de elementos do conjunto formado pela união dos conjuntos A e B é dada por número de elementos A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Vale destacar que conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem elementos comuns. Vamos a um exemplo de aplicação desse princípio. Escolhendo aleatoriamente um elemento do conjunto, o conjunto formado pelos números naturais de 1 até 20. Considere os conjuntos. A. O número obtido
é múltiplo de 3. B, o número obtido é múltiplo de 7. Determine o número de elementos do conjunto A união B. Vamos à solução desse problema. Sejam os conjuntos. A, conjunto dos múltiplos de 3, de 1 até 20. Então, esse conjunto é formado pelos elementos 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Tem, portanto, 6 elementos. B, conjunto dos múltiplos de 7, de 1 até 20. Esse conjunto é formado pelos elementos 7 e 14. Então, esse conjunto tem 2 elementos. Vale destacar que esses 2 conjuntos, eles realmente são conjuntos disjuntos. Eles não têm elementos comuns. Então, pelo princípio aditivo da contagem, o número de elementos da união de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, esse conjunto união ele tem exatamente 8 elementos. Então, conclusão, o conjunto A união B tem 8 elementos. Uma segunda maneira de você resolver esse problema seria formar o conjunto A união B, que seria esse conjunto aqui. É o conjunto formado pelos elementos 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15 e 18. Ele tem, portanto, 8 elementos. Na prática, você não escreve esse conjunto A união B. Na maioria dos problemas, esse conjunto A união B ele é muito difícil de ser formado. Às vezes, os conjuntos A e B são bem extensos e que essa solução aqui ela não é indicada. Na realidade, ela nunca deve ser abordada. O que você deve fazer, na realidade, é calcular o número de elementos dos conjuntos A e B. A matemática fornece as ferramentas necessárias para você fazer isso. Então, você calculando os números de elementos dos conjuntos A e B, então você facilmente calcula o número de elementos do conjunto união. Vamos a alguns exercícios, aplicando esses 2 princípios. Deseja-se formar números divisíveis por 5 compostos de 4 algarismos distintos. Quantas são as possibilidades dispondo-se dos algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vale relembrar o seguinte: um número é múltiplo de 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Então, devemos considerar 2 casos. O primeiro caso são os múltiplos de 5 que terminam em 0. Os múltiplos de 5 que terminam em 0, o último algarismo, que é o algarismo das unidades, vai ser sempre o 0. Então, nós temos que determinar de quantos modos essas 3 posições aqui podem ser ocupadas. A posição da unidade de milhar, das centenas e das dezenas. A unidade de milhar pode ser escolhida de 6 modos. Lembrem que aqui é o conjunto formado pelos elementos de 0 até 6. Então, o único elemento que não pode entrar aqui é o 0, tá? Na realidade, o 0 como primeiro elemento não pode em nenhum caso. Então, são 6 possibilidades para o P1, são os números de 1 até 6. São 5 possibilidades para o P2. São os elementos restantes. Você exclui o 0 e exclui o primeiro elemento aqui. Então, são 5 possibilidades. E na posição 3, são 4 possibilidades. Você não considera o 0 nem as duas posições, P1 e P2. São 4 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, existem exatamente 120 múltiplos de 5 que terminam em 0. B, são os múltiplos de 5 que terminam em 5. Então, o algarismo das unidades deve ser ocupado pelo algarismo 5. Então, novamente, vamos determinar quantos elementos podem ocupar essas 3 posições. Lembrando que na posição P1 não pode ser o 0. Então, na posição P1 não pode ser o 0 e nem o 5. Então, restam 5 opções. Na posição P2 não pode ser o 5, nem o algarismo que ocupou a posição P1.
Aqui na posição P2, o 0 já pode participar. Então, são 5 opções novamente. E na posição P3, você não pode colocar nem os 5, nem os 2 elementos que você colocou nas posições P1 e P2. São, portanto, 4 opções. Então, no total, os múltiplos de 5 que terminam em 5 são 100. Lembrando que são números de 4 algarismos escolhidos com aquelas opções 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aplicando o princípio aditivo de contagem, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. São 120 mais 100, então 220 elementos. Então, a conclusão é que há 220 múltiplos de 5 compostos de 4 algarismos distintos formados a partir dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Resolução do problema colocado no início da explanação. Vamos revisá-lo aqui rapidamente. Manuela quer pintar as 4 paredes de seu quarto usando as cores branco, azul, verde e rosa. Uma parede de cada cor. De quantos modos a pintura pode ser feita, sabendo que paredes que fiquem de frente uma para a outra não podem ser pintadas com as cores azul e rosa. Então vamos à resolução desse problema. A resolução desse problema, como eu citei no início, exige conhecimentos de análise combinatória. Então faça o seguinte. Desenhe um retângulo simulando um quarto. Você vai desenhar um retângulo simulando um quarto. Então um quarto tem 4 paredes. Cada lado do retângulo representa uma parede do quarto de Manuela. A primeira parede. E as cores que Manuela vai usar são essas 4. Branco, azul, verde e rosa. A primeira parede a ser pintada, ela pode receber qualquer uma das cores. Então, são 4 opções. Vamos admitir que a primeira parede, essa parede horizontal aqui superior, esse lado superior, foi pintado de verde. Então, digamos que tenha sido a cor verde. Então, já foi escolhida uma cor verde. A próxima etapa deve ser Manuela atacar logo a parede oposta, que é a parede horizontal aqui inferior, o lado inferior do retângulo. Então, para pintar essa parede inferior, Manuela dispõe de 2 opções. Quais seriam elas? Tem que ser azul ou rosa. Aí você perguntaria, professor, por que não pode ser a cor branca? Se Manuela escolher para essa parede horizontal inferior a cor branca, nas próximas 2 etapas, as 2 paredes verticais vão ficar com as cores azul e rosa. E isso Manuela não quer que ocorra. Então, essa parede inferior, obrigatoriamente, tem que ser azul ou rosa. Então, portanto, 2 opções. Então, há 2 opções para a parede oposta, azul ou rosa. Digamos que tenha sido escolhido a cor azul. Então, já foram usadas verde e azul. Então, para pintar a terceira parede, são 2 opções. E para pintar a quarta parede, uma opção. Então, portanto, a pintura pode ser feita de 4 vezes 2 vezes 2 vezes 1, que é igual a 16. Então, essa pintura pode ser feita de 16 modos distintos. Então, recapitulando, primeira parede, 4 opções. A parede oposta, 2 opções. A terceira parede, 2 opções. E a última parede, uma opção. Se não houvesse essa restrição de cores, seria simplesmente o produto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, seriam 24 modos distintos. O fato das paredes azul e rosa não poderem ficar, as paredes de frente uma para outra não poderem ter as cores azul e rosa, fez essa limitação. Então, são 16 modos distintos. Um estudante está procurando as soluções inteiras da equação 2x igual a A mais B. Sabendo que A pertence ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e B pertence ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, de quantas maneiras o estudante poderá escolher A e B para obter soluções inteiras?
Interessante também. Então, vamos isolar o valor de x lá naquela equação. Então, nós temos 2x igual a mais b, isolando x, fica x igual a mais b dividido por 2. A equação acima só terá soluções inteiras se a mais b for par, porque a mais b vai ser dividido por 2 e o quociente tem que resultar um número inteiro. Então, nós devemos considerar dois casos. Primeiro caso, o conjunto de soluções onde a e b são pares. Segundo caso, o conjunto de soluções onde a e b são ímpares. No primeiro caso, o número de soluções será número de elementos do conjunto A 2 vezes 2. Observe que no primeiro conjunto A tem dois números pares, o 2 e o 4. O conjunto B também tem dois números pares, o 2 e o 4. Por isso, o produto 2 vezes 2. No segundo caso, o conjunto A tem três números ímpares, 1, 3 e 5, e o segundo conjunto tem três números ímpares, 1, 3 e 5. Então, 3 vezes 3, 9. Então, aplicando o princípio aditivo da contagem, o conjunto A união B terá um total de 13 soluções. Então, o estudante poderá escolher A e B de 13 maneiras diferentes. Eu cito quais são essas maneiras. São esses 13 pares ordenados. Os pares ordenados em vermelho são os casos em que A e B são pares. E na segunda linha, os pares ordenados com números ímpares são os casos em que A e B são ímpares. Então, 4 soluções na primeira linha, 9 soluções na segunda linha. 4 mais 9 igual a 13. Então, existem na realidade 13 soluções. Fica aí para os alunos essas 3 questões. São questões relativamente simples, onde vocês devem aplicar os princípios estudados aqui nessa aula. O princípio aditivo, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo de contagem. Vocês vão analisar e resolver essas 3 questões. A nossa bibliografia constou de 2 publicações. O livro Matemática, Ciência e Aplicações, do Gelson Iese, volume 1. Volume 2, da editora Atual, de 2004. E a segunda publicação foi o livro Temas e Problemas Elementares da Sociedade Brasileira de Matemática, de autoria de Elon Lages Lima, Eduardo Wagner, Paulo César Pinto Carvalho e o finado Augusto César Morgado. Publicação de 2005. Deixo aqui um recado para os nossos amigos, alunos e alunas e toda a comunidade do IFMA. Protejam-se do coronavírus. Até o próximo vídeo.